Vamos lá, senhores. Mais um bloco aí, tá? Da Lei de Tortura, Lei 9455. Nós já estamos finalizando, fica tranquilo, tá? Eu sei que foram muitos blocos, apesar de alguns deles terem sido bem reduzidos. Nós tivemos um bloco aí, acho que 13 minutos, tá? Por que você faz isso, professor? Para poder separar o conteúdo de forma didática e você não se confundir. Você vai estudar nesse momento aqui qualificadoras, no outro bloco causa de aumento de pena, um bloco para cada modalidade de tortura, tá? Para você não misturar, tá, esse conteúdo que tem muito detalhe, que cai muito em prova, beleza? Então, no bloco passado nós falamos das qualificadoras, ou seja, da tortura qualificada, que você não pode confundir com a tortura majorada, tá? Que é chamada, tá, de causa de aumento de pena ou tortura circunstanciada. São sinônimos. Tortura majorada é a mesma coisa que causas de aumento de pena, que eu aplico para tortura, tá? Que também é sinônimo de tortura circunstanciada. O que você não pode confundir é isso aqui com tortura qualificada. Qualificada é outra coisa, tá? Como eu já falei no bloco anterior, na qualificadora eu modifico o preceito secundário do tipo penal, né? Eu mudo o mínimo e o máximo aplicado para a pena. Já na majorante, né, que é o que nós vamos estudar agora, causa de aumento de pena, eu jogo uma fração ali e faço um cálculo em cima daquele mínimo e máximo já estabelecido para o delito, tá? E eu vou te mostrar isso aqui como é que funciona. Olha só, vamos lá para o que interessa. Quais são as causas de aumento de pena? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Senhores, eu preciso fazer uma observação com vocês, tá? Apesar de ser muito criticado, e pelo menos as bancas mais tradicionais e mais sérias, elas não costumam muito ficar cobrando pena, detalhes decorebinha, porque isso não testa conhecimento de ninguém. Porém, eu vou te ser sincero do fundo do coração, todas as bancas, todas, cobram, tá, a pena e a fração aplicada para a lei de tortura. Então essa você tem que saber, não adianta correr, tá? E não tem mistério. Vamos lá, vamos lembrar, tá? A tortura, a prática da tortura, ela tem pena de reclusão de 2 a 8 anos. As modalidades de tortura, né, praticadas por ação, de forma comissiva. Porque eu tenho uma exceção aqui, ó. A tortura omissão, a pena dela não é diferente. Tanto é que nem a reclusão, é detenção. E qual é o montante? Metade da reclusão. Metade de 2, 1. Metade de 8, 4. Então, tortura omissão, 1 a 4 anos de detenção. As outras modalidades de tortura, tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória, tortura castigo, tortura de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, ou seja, modalidades que eu pratico através de uma ação, modalidades comissivas, reclusão de 2 a 8 anos. Se a prova vir muito pesada, ela pode te cobrar as qualificadoras. E aí você tem que saber, tá? Quais são as qualificadoras do delito de tortura? Lesão corporal grave ou gravíssima. Aí aqui eu tenho uma qualificadora. E eu tenho outra qualificadora, que é quando gerar a lesão, a tortura, ela resultar na morte da vítima, né? E aí, como é que é mesmo a penalidade aqui? Vamos lá. Na tortura qualificada pela lesão corporal grave ou gravíssima, tá? Eu tenho aqui a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Já se gerar morte, eu tenho a pena de reclusão de 8 a 16 anos. Beleza? Tranquilo até aqui? Isso aqui não se confunde com as causas de aumento de pena. Que eu vou aumentar o quê? De 1/6 até 1/3. Tá? Professor, e aí? Isso aqui eu tenho que decorar? Tem. Infelizmente, tem. Tá? Você pode criar macetes? Pode, ó. Que eu te mostrei, ó. Tortura por comissão e tortura por omissão, eu te ensinei um macete, né? A tortura por um ato comissivo, todas aquelas modalidades, né? Reclusão de 2 a 8. Tortura omissão é a metade, né? Reclusão vai para detenção, 2 vai para 1, 8 vai para 4.
Isso aqui foi um macete para você diferenciar. Esse aqui, sem dúvida, é o que mais cai em prova, tá? Mas se a banca vir pegando pesado, tá? E jogando aqui as qualificadoras, cobrando a pena das qualificadoras, você tem que estar aí preparado, tá? Não pode vacilar nisso aqui não, tá ok? O que eu te sugiro? Coloca no papelzinho lá, coloca no seu guarda-roupa, com o passar do tempo você não esquece disso aqui, tá? Mas enfim, o que interessa aqui pra gente? Vamos estudar agora as causas de aumento de pena. O que gera a majorante, o que gera a causa de aumento de pena no delito lá da tortura, tá? A tortura não é de 2 a 8 anos? Então vamos imaginar que eu pratiquei uma tortura que não é qualificada, então a pena é de 2 a 8 anos. O que eu vou fazer? Lá na terceira fase da dosimetria da pena, do cálculo que o juiz faz da pena, que a gente vai estudar lá em direito penal, o juiz vai aplicar essas frações aqui, vai determinar qual fração que ele vai escolher, né? Um sexto, um quinto, um quarto, até um terço, né? De um sexto até um terço, ele vai definir aqui e vai jogar em cima da pena que ele estabeleceu, beleza? Mas enfim, o que interessa pra gente nesse primeiro momento são quais são as causas de aumento de pena. É isso que interessa. Primeira delas, o que vai gerar causa de aumento de pena? Se o crime, se a tortura é cometida por agente público, tá? Vamos para os detalhes, esse tema é cheio de detalhes, tá? Pessoal, quem seria agente público aqui? O conceito que eu vou aplicar para definir agente público para a causa de aumento de pena da lei de tortura é o conceito de funcionário público apresentado pelo artigo 327 do Código Penal, tá? Olha o que fala lá o artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, mesmo que transitoriamente, tá? Mesmo que temporariamente e mesmo que sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Olha que interessante, você mesário, você está exercendo uma função pública? Sim. Ah, pessoal, mas é só um dia, mesmo que transitoriamente. Eu não ganho nada para isso, mesmo que sem remuneração. Naquele dia, para efeitos penais, você é considerado funcionário público, para efeitos penais, tá ok? Então, eu vou entender como agente público o quê? Qualquer indivíduo que exerça cargo, emprego ou função pública, mesmo que sem remuneração, mesmo que transitoriamente, tá? É considerado agente público para efeitos aqui da causa de aumento de pena do delito de tortura. Agora só presta atenção numa coisa, tá? O que vai gerar a causa de aumento de pena? Se o crime for praticado por agente público. Cuidado, essa causa de aumento de pena, ela está se referindo, tá? Ao sujeito ativo. Ela se refere ao sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica o delito, tá? Se o crime for praticado contra um agente público, eu não tenho causa de aumento de pena. Eu tenho causa de aumento de pena se o crime for praticado por agente público, tá? Então, cuidado, a banca ela poderá, tá, afirmar erroneamente, tá, de forma incorreta, que vai estar configurada a causa de aumento de pena em estudo quando o delito for praticado contra agente público. Errado. É por agente público. O que gera causa de aumento de pena é o agente público ele praticar a tortura. Por quê? Porque quando o agente público ele pratica a tortura, ele está sujando o nome do Estado, tá? Nunca vai sair numa matéria, por exemplo, na televisão, no jornal, o nome assim, João praticou tortura contra preso. Não, vai sair assim, policial militar praticou tortura contra preso. Sempre quando a tortura é praticada pelo agente público ali, no exercício da função e etc., sempre vão vincular o Estado, tá? E o Estado sai prejudicado com isso, isso fere a imagem do Estado, por isso que o legislador criou uma causa de aumento de pena para isso, tá ok? Beleza? Tranquilo. Não podemos esquecer, nós já estudamos isso lá atrás, tá? Que essa causa de aumento de pena aqui, quando a tortura é praticada por agente público, ela não se aplica para a tortura omissiva própria. Por quê? Porque a tortura omissiva própria é aquela onde o sujeito tem que ser agente público, tá? Porque ele tem que ter o dever legal de apurar, de investigar, e só tem o dever legal de apurar ou investigar um delito agente público, delegado de polícia, membro do Ministério Público, etc, né? Como a tortura omissiva própria é aquela que só pode ser praticada por agente público, que é quando o agente público deixa de apurar a prática de uma tortura quando tinha o dever de fazer,
Como só pode ser praticado por agente público, eu não posso aplicar essa causa de aumento de pena. Por quê? Porque eu vou estar punindo duas vezes pelo mesmo fato, tá? Pela mesma circunstância, pelo mesmo detalhe, tá? Eu não posso fazer com que você responda por tortura omissiva própria por ser agente público e também aplicar uma causa de aumento de pena por ser agente público. Isso aí configuraria o que a gente chama de bis in idem, punir duas vezes pelo mesmo fato, ok? Isso aqui nós já falamos em blocos anteriores. O que eu quero que você tome muito cuidado é com o que eu vou te falar agora. Presta atenção. Professor, toda vez que um agente público praticar tortura, então tem essa causa de aumento de pena? Não. Cuidado. Para que eu aplique a causa de aumento de pena aqui, por ter sido praticado por agente público, é necessário que esse agente, essa pessoa, tá? Esse agente público, ele, ao praticar a tortura, ou ele esteja no exercício das funções dele, ou no mínimo, ele pratique a conduta, pratique a tortura em razão da função, tá? Utilizando a função, invocando a função. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou policial militar, tô de folga. Então eu estou no exercício da minha função? Não, tô de folga, tô de férias. Não estou no exercício da minha função. Mas eu vejo ali que fiquei sabendo que um ladrãozinho ali da rua de baixo praticou um furto. Boato chegou em mim. Eu querendo ser o bravão, né? O policial bravão, o que eu faço? Eu pego e vou atrás desse indivíduo, já me identifico como policial. Falo aqui, ó filho, polícia, você tá morando perto de polícia. E pede polícia, ladrão não se cresce. Cadê a bicicleta? Eu não vou falar, e taca, come solta. Opa, vem cá. Eu constrangi alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental para obter informação, declaração, confissão da vítima? Sim, tortura prova. Agora vem cá. Eu estava no exercício da função? Não, eu estava de férias. Mas eu invoquei minha função ao me identificar como policial? Aqui é ruim de policial. Então você vai aprender o que acontece se praticar furto perto de policial. Eu invoquei a função. Quando eu invoquei a função, senhores, aqui eu invoquei o Estado, certo? Então, mesmo não estando no exercício da minha função, eu invoquei a minha condição de agente público, vai recair, sim, tá? A causa de aumento de pena. Agora, olha a diferença, olha a diferença. Minha filha chega em casa chorando que pegaram o celular dela e ela sabe quem foi que pegou o celular. Ela reconheceu. Foi um menino que mora 3 ruas abaixo, tá? Eu pego, vou lá nesse menino e não falo nada, filho. Eu só chego e falo assim, cadê o celular da minha filha? O cara fala, não, eu peguei o celular de ninguém não. Pegou não, filho? Então tá bom. Beleza, então. Pego lá, amarro esse indivíduo e eu começo a bater. Mas eu começo a bater com marreta nele. Mas eu bato, quebro perna, quebro braço, quebro perna, quebro braço, certo? É dedo estourado. E eu começo a arrebentar esse moleque e falo, bora filho, cadê o celular da minha filha? Confessa. Senhores, eu constrangi alguém mediante violência, grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental para obter informação, declaração ou confissão da vítima? Sim, tortura prova. Agora vem cá, eu estava no exercício da minha função? Não. Eu invoquei a minha função em algum momento? Não. Tanto é que esse indivíduo nem sabia que eu era agente público, nem sabia que eu era policial, por exemplo. Ali eu estava agindo como pai revoltado. Nesse caso concreto, como eu não pratiquei a tortura no exercício da função e não invoquei a mesma, nesse caso não incide a causa de aumento de pena. Eu vou responder pela tortura prova, tá? Mas sem essa causa de aumento de pena, tá? Por ter sido praticado por agente público. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Ótimo. Perfeito. Próxima, tá? Próxima causa de aumento de pena. Se o crime é cometido, agora olha a diferença, contra. Na primeira modalidade eu falei, se o crime é cometido por agente público. Na primeira causa de aumento de pena, a causa de aumento de pena estava tratando do sujeito ativo. Essa daqui está falando da vítima, está falando do sujeito passivo. Trata-se de uma majorante que está relacionada ao sujeito passivo, a vítima, condição da vítima, condição de vulnerabilidade, eu vou te mostrar agora. Ó. Se o crime é cometido, se a tortura é cometido contra criança, contra gestante, contra portador de deficiência, contra adolescente ou contra maior de 60 anos, eu tenho aqui a causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 também, tá? Outra causa de aumento de pena.
tá? Só que aqui ela está falando de vida da vítima. Agora a tortura está sendo praticada contra, tá? Essas pessoas que são consideradas vulneráveis, tá? Pessoal, quem é considerado criança? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Pessoa, tá? Com até 12 anos, tá? 12 anos incompletos, digamos assim, ou seja, 11 anos, tá? Quem é considerado adolescente? De 12 anos completos até 18 anos incompletos, tá? Maior de 60 anos eu chamo de idoso, tá? Gestante, não importa o avanço da gestação, tá? 2 meses, 3 meses, 6 meses, não importa, tá? E o portador de deficiência não especificou se é deficiência física ou mental, engloba as duas, tá? Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, que isso aqui despenca em prova e muita gente cai, tá? Senhores, existe uma coisa que é chamada de responsabilidade, tá? Responsabilização penal objetiva. O que é isso aqui, tá? Eu já vou te antecipar. Nós não aceitamos isso, tá? No ordenamento jurídico brasileiro, tá? O que é responsabilização penal objetiva? É eu responsabilizar alguém no âmbito penal, tá? Sem comprovar que esse sujeito agiu com culpa ou dolo, tá? Ou seja, o sujeito não agiu com dolo, o sujeito não agiu com culpa e mesmo assim eu vou responsabilizar ele penalmente. Isso seria a responsabilidade penal objetiva. Só que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a responsabilidade penal objetiva. Nós só permitimos a responsabilidade penal subjetiva, ou seja, para que eu possa te responsabilizar penalmente, eu tenho que demonstrar que você agiu com dolo ou no mínimo com culpa. Tem que ter dolo, tem que ter culpa, tá? Isso a gente vai aprofundar lá em direito penal, parte geral também, tá? Por que eu tô falando isso aqui pra você, tá? E você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Olha só. Para configurar essa causa de aumento de pena aqui, tortura praticada contra criança, adolescente, gestante, idoso, pessoa portadora de deficiência e etc, tá? Para configurar essa causa de aumento de pena, o sujeito ativo, o torturador, ele tem que ter ciência, ele tem que ter conhecimento ou, no mínimo, ter a possibilidade de ter da condição de vulnerabilidade dessa vítima. Como assim, professor? Vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Imagine que eu decida torturar Mariazinha. Fiquei sabendo que Mariazinha furtou meu celular. Vou torturar. Quero que ela confesse. Vou lá, pratico a violência, causando sofrimento físico, com o intuito de obter confissão dela. Tortura prova. Tranquilo? Só que o que acontece? Depois que eu torturei Mariazinha, eu descubro que Mariazinha estava gestante de 2 meses. E aí, senhores? Ela não tinha barriga nenhuma, estava no comecinho da gestação, não tinha como identificar, na verdade nem ela sabia que estava gestante, só para vocês terem noção. Nesse caso aqui, eu respondo por tortura prova, isso não se discute. A pergunta é, eu vou aplicar a causa de aumento de pena por ter sido praticado contra a gestante? Não. Por quê? Porque eu não tinha dolo e eu não tive nem culpa, tá? Não em relação à tortura, pelo amor de Deus, a tortura eu tinha dolo, tá? Eu não tinha dolo, eu não tinha culpa em relação a estar praticando a tortura contra uma gestante, tá? Porque nem ela sabia que estava gestante, eu não tinha conhecimento e nem tinha como ter. Então, nesse caso, para evitar uma responsabilização penal sem dolo, sem culpa, eu afasto a causa de aumento de pena, eu vou responder somente pela tortura prova, sem a causa de aumento de pena, mesmo tendo praticado a tortura contra a gestante. Todos entenderam? Agora, lógico, tem situações que, né, são aberrações jurídicas. A mulher está com 9 meses, uma barriga gigantesca, o cara vai alegar, não sabia, ela não tinha me contado, não. Ela não tinha te contado, mas você olhando, né, olhando a pessoa ali, a vítima, a da Mariazinha que estava com 9 meses, dava para perceber que ela estava grávida. Então assim, não vai colar essa desculpa esfarrapada, tá? O cara pega um menino de 6 anos, tortura e fala, não sabia que ele era criança, não me falou. Sim, mas você tinha como saber. Bastava você olhar a complexão física dele, tá? Beleza? Tranquilo, então. Beleza, aí toma cuidado com o detalhezinho, tá? Olha só que interessante.
Tratando-se do delito de tortura praticado contra gestante, deverá ser afastada a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Deixa eu te explicar isso. Lá no artigo 61, eu tenho o que a gente chama de circunstâncias agravantes genéricas, tá? São agravantes, né? Vai piorar a pena do indivíduo, mas isso aqui serve para qualquer delito. E ele fala aqui, ó, são circunstâncias que sempre vão agravar a pena, independente do delito, quando não caracterizar ou qualificar, né, o crime, ter o agente cometido o crime. Olha aqui que interessante. Contra, uma das hipóteses, mulher grávida, gestante. Isso aqui está previsto no artigo 61, tá? Olha que interessante, senhores, olha que interessante. Por que eu vou afastar essa agravante aqui? Por quê? Porque eu não posso punir o indivíduo duas vezes pelo mesmo fato. Bis in idem. Eu não posso punir, repetir, né, a punição, a consequência jurídica, a responsabilização penal pelo mesmo fato. Isso é bis in idem. Bis in idem. Isso aqui não pode. Repara comigo. Se eu pegar o indivíduo que praticou tortura contra a gestante, tendo conhecimento que ela estava gestante, ele não vai responder por tortura? Com causa de aumento de pena? Por que eu estou aplicando a causa de aumento de pena? Pelo fato dela ser gestante. Aí, a partir daqui, eu não posso aplicar o artigo 61, que é uma agravante genérica, tá? Pelo fato dela ser gestante. Porque eu estaria aplicando uma agravante genérica e uma causa de aumento de pena. Eu estou punindo duas vezes pelo mesmo fato dela ser gestante. Então eu afasto o artigo 61 e aplico somente a causa de aumento de pena prevista na lei de tortura. Fácil? Tranquilo até aqui, senhores? Beleza? Tá. Professor, e se a vítima for deficiente? A lei não especificou a deficiência, se é física ou mental, tá? Então engloba qualquer uma das duas, tá? Não importa se é um deficiente físico, não importa se é um deficiente mental. Eu vou aplicar a causa de aumento de pena. Beleza? Em ambos os casos, tá? E por fim, terceira e última causa de aumento de pena, se o crime, ou seja, se a tortura é cometido mediante sequestro. Vamos lá, presta atenção nesse detalhe, tá? Professor, o que é sequestro? Já sei, professor. Sequestro é quando eu privo a liberdade da pessoa e peço resgate. Não confunda, você vai aprender direito penal comigo, tá? Isso não é sequestro. Isso é extorsão mediante sequestro. É outra coisa, tá? Sequestro é a mera privação da liberdade, tá? Sem pedir resgate. Exemplo, o cara não aceitou que a namorada não quer mais manter um relacionamento com ele. Ele pega a menina, coloca dentro do carro à força, leva ela para a fazenda da família dele, né, a 200 quilômetros da cidade, e obriga a menina a ficar naquele local. Fala, ó, meu amor, pra você andar aqui, próximo lugar que tenha pessoas, você vai andar pelo menos 40 quilômetros. E é cheio de onça aí, você que sabe. Eu estou privando a liberdade dela? Estou. Então o sequestro, ele é a mera privação de liberdade, tá? Isso a gente vai estudar também em direito penal, fica tranquilo. Só que eu quero que você tome cuidado com o seguinte, tá? O legislador ele foi infeliz, porque ele falou só o quê, ó? Causa de aumento de pena se a tortura é cometida mediante sequestro. Só que aqui eu vou entender sequestro e também vou aplicar essa causa de aumento de pena se for a tortura praticada mediante cárcere privado. Por quê, professor? Cárcere privado e sequestro são delitos muito parecidos, tá? Os dois eu tenho a privação, nos dois eu tenho a privação de liberdade da vítima. E qual é a diferença entre sequestro e cárcere privado, professor? No sequestro, presta atenção nisso, no sequestro, a vítima, ela possui, apesar de estar sendo restrita a sua liberdade, ela possui uma maior liberdade de locomoção. Exemplo, eu coloquei a namorada lá na fazenda e falei, ó, fica à vontade, meu amor. Pode andar a cavalo, pode ficar aqui dentro da fazenda, fica à vontade. Só não pode sair da fazenda. Eu estou privando a liberdade dela? Sim, porque ela quer sair da fazenda e não pode. Mas ela está confinada, amarrada numa mesa, em um quartinho isolado? Não, ela tem liberdade para... Não, uma certa liberdade, mesmo que restrita, é para andar ali na fazenda. Concorda comigo? Isso é sequestro. Cárcere privado é pior. O cárcere privado é a restrição da liberdade com confinamento.
Ou seja, a vítima ela quase não consegue se locomover. Por quê? Porque ela está presa ali em um armário, ela está presa ali em um quartinho isolado, fechado, pequeno, tá? Então, tanto no sequestro como no cárcere privado, eu tenho a privação da liberdade. Mas no cárcere privado é pior, porque no cárcere privado eu tenho o confinamento. A pessoa está presa em um quarto, está presa a uma mesa, tá? Ali algemada, quietinha, não consegue nem se locomover, tá ok? Beleza? Por que eu estou falando isso? Apesar do legislador não ter colocado de forma expressa aqui cárcere privado como causa de aumento de pena, entende a doutrina, entende os tribunais, tá? A jurisprudência é pacífica nisso, que essa causa de aumento de pena, tá? Ela vai figurar na tortura, tanto se a tortura for praticada mediante sequestro, como também se for mediante cárcere privado. Beleza? Até aqui? Fácil, tranquilo. Só toma cuidado com o seguinte. Vamos lá. Senhores, professor, mas vem cá, não deveria o agente responder por tortura mais o crime de sequestro? Ou tortura mais o crime de cárcere privado? Que são delitos diferentes? Sim, até poderia ocorrer isso, só que o legislador optou por uma regra diferente. O legislador entendeu o seguinte: se você praticou a tortura e para praticar a tortura o meio que você utilizou para conseguir torturar essa vítima, o meio que você utilizou para conseguir torturar essa vítima foi o sequestro ou o cárcere privado, privando a liberdade dela, nesse caso, entende a doutrina aqui que o delito de sequestro e o delito de cárcere privado serão absorvidos, tá, pela tortura. Ou seja, ele não vai responder por tortura mais sequestro, ele vai responder somente por tortura, com uma causa de aumento de pena por ter sido mediante sequestro ou cárcere privado, tá? O que é absorção, né, aqui? Funciona mais ou menos o seguinte, senhores. O delito... Só um minutinho. Aqui. Muitas vezes, para você praticar o delito que você tem o dolo, você tem a intenção, você chegar aqui, você acaba tendo que praticar condutas que configuram outros delitos. Só que essas condutas que configuram outros delitos, você não tinha intenção de praticar elas. Na verdade, você praticou elas por quê? Porque elas foram o meio de execução para você conseguir alcançar o que você realmente queria. Deixa eu te dar um exemplo mais prático, mais fácil. Para matar o João, eu vou dar 3 disparos. Isso é homicídio? Qual é meu dolo? Homicídio? Fácil. Mas vem cá, quando eu dou um disparo no sujeito e o projétil entra no peito dele, eu não estou causando uma lesão corporal nele? Estou. Mas não, desde o começo eu queria causar uma lesão corporal, eu queria matar. Eu queria era matar. A lesão corporal, ela foi algo necessário para eu conseguir alcançar o homicídio. Então por isso que o agente ele não responde pela lesão corporal, ele responde só pelo homicídio. Por quê? Porque esses delitos aqui, eles são absorvidos pelo delito maior. Por quê? Porque o dolo do agente está no delito maior. Aí esses delitos que foram meros meios de execução são engolidos pelo crime maior e você responde somente por esse delito. Tá ok? Que você realmente tem um dolo. E aqui acontece exatamente isso. Olha aqui, ó. A minha intenção não era torturar? A minha intenção era torturar. Só que aí eu penso, eu vou constranger esse cara mediante violência grave e ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o intuito de obter informação dele, no meio da rua, na frente de todo mundo. Se eu fizer isso, 2 gritos que ele der, vão chamar a polícia e eu não vou conseguir alcançar o que eu quero, que é chegar na informação, alcançar ali a confissão dele através da violência e do sofrimento físico ou mental. Então o que eu vou ter que fazer? Cara, eu vou ter que levar esse cara para uma fazenda, algum lugar isolado, um mato, uma chácara, alguma coisa que não vá ter pessoas por perto para pedir socorro. Eu vou convidar esse indivíduo? O senhor gostaria, por favor, de entrar no carro para a gente ir ali, para eu poder te torturar? Não, vai ter que ir à força, não vai? Se ele vai ter que ir à força, eu estou privando ele da sua liberdade? Sim, sequestro ou cárcere privado, vai depender do caso. Mas privação de liberdade, não é? Só que vem cá, senhores, em algum momento eu queria sequestrar, o meu dolo estava direcionado para isso, sequestrar, né, gerar o cárcere privado? Não, a minha intenção, o meu dolo mesmo, é torturar.
Só que para conseguir praticar tortura, eu tive que sequestrar, eu tive que realizar o cárcere privado. Então, o sequestro e o cárcere privado são meios de execução para o que eu realmente quero, que é a tortura. Por isso que, nesse caso, esses delitos vão ser absorvidos pela tortura, que é onde está direcionado o meu dolo, a minha intenção. Beleza? Tranquilo até aqui? Só que aí, para não ficar de graça, o legislador criou o quê? Uma causa de aumento de pena. Se para a prática da tortura você praticou sequestro ou cárcere privado, você vai responder por tortura com causa de aumento de pena. Fácil? Belezinha? Tranquilo? Tá. Pra gente finalizar, tá? Quero falar com vocês aqui um tópico muito interessante, tá? Possibilidade jurídica é possível, tá? A configuração de uma qualificadora e também uma causa de aumento de pena no mesmo contexto fático aqui da tortura. Isso é perfeitamente possível, senhores. Por quê? Agora presta atenção. Talvez seja a parte mais importante desse encontro, nesse bloco e no anterior, porque agora eu vou fazer um misto aqui com você. Senhores, quando eu falo da tortura qualificada, lembra que eu te falei que eu ia ensinar um macete? As qualificadoras da tortura, elas estão preocupadas com o quê? Elas estão relacionadas ao resultado causado pela tortura. Se a tortura resultou em lesão corporal grave ou gravíssima, tortura qualificada. Se da tortura resultou a morte do indivíduo, mesmo sem dolos, né, de forma culposa, pré-dolo, mas gerou a morte do indivíduo, outra modalidade qualificada. Só tenho essas duas qualificadoras. As duas qualificadoras estão relacionadas ao resultado. Lembra quando eu te falei das causas de aumento de pena? De 1/6 até 1/3. As causas de aumento de pena, elas não estão relacionadas ao resultado. Quem está preocupado com o resultado são as qualificadoras. As causas de aumento de pena estão preocupadas ao quê? A características, tá? Do sujeito ativo, se ele é agente público, características do sujeito passivo da vítima, características do sujeito passivo da vítima, ou seja, se são aqueles vulneráveis previstos na lei, quais são? Criança, adolescente, gestante, idoso e deficiente. Aí aqui já é característica da vítima. Ou o meio de execução, que é o quê? Se durante a prática da tortura você utilizou de sequestro ou cárcere privado. Você notou que nenhuma aqui está falando do resultado? Então, como você vai lembrar disso aqui na sua prova? Você vai colocar bem assim, ó. Porque a banca ela vai trocar tudo, tá? Ela vai colocar, configura tortura qualificada a tortura praticada por agente público. Errado. Fato de ser praticado por agente público não é qualificadora. É uma causa de aumento de pena. Como eu vou te ensinar um macete? Basta você lembrar, a tortura será qualificada em decorrência do resultado danoso. Ela está relacionada a resultado. O que não está relacionado a resultado não é qualificadora. Pode ser, no máximo, causa de aumento de pena. Basta você lembrar das qualificadoras. Sobrar aqui, causa de aumento de pena. Tomando cuidado com os peguinhos, que eu já te ensinei, tá? Beleza? Fácil? Tranquilinho? Senhores, com isso, tá? Nós finalizamos aí, tá? Mais um bloco da lei de tortura. Nós já falamos das modalidades da tortura, né? Nós já falamos que eu tenho tortura à prova, eu tenho tortura discriminatória, eu tenho tortura crime, eu tenho tortura confissão, tortura de pessoa presa, né, ou submetida a medida de segurança. Eu tenho a tortura, me deu branco agora. Vamos lá, tortura de pessoa presa, tortura crime, tortura discriminatória, tortura prova, tortura castigo, perdão. Tortura castigo, e eu tenho a tortura omissiva, tortura omissão. Essa é diferente das outras, porque essa é detenção de 1 a 4 e não é equiparado a hediondo, a crime hediondo. O restante tudinho aqui, ó, reclusão, e é equiparado a crime hediondo, reclusão de 2 a 8.
Beleza, já estamos nas modalidades, estudamos as qualificadoras, que estão relacionadas a resultado, lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima ou morte. E nós vimos as causas de aumento de pena, que aí não estão relacionadas a resultado, né? Estão relacionadas a características do sujeito ativo, sujeito passivo e meio de execução. Ou seja, se é praticado por agente público, se é contra os vulneráveis narrados lá na lei, né? Vulneráveis, criança, adolescente, gestante, deficiente, idoso, ou se é praticado mediante sequestro ou cárcere privado. No próximo bloco, eu vou estar trabalhando com vocês, a gente já está finalizando, confia em mim, tá? Se eu não me engano, mais 2 blocozinhos, tá? Eu vou trabalhar as consequências jurídicas de despenque em prova. Você vai aprender comigo que é melhor responder por homicídio do que responder por tortura. Você é agente público, você é policial, aí quer fazer concurso para polícia, responda por homicídio, mas não responda por tortura não. Você vai entender o porquê no próximo encontro, tá? Nós vamos trabalhar as consequências jurídicas e por fim eu finalizo com a extraterritorialidade, tá? E aí você tem um conteúdo completíssimo, aprofundado sobre lei de tortura, o suficiente para você fazer prova de qualquer concurso público, juiz, promotor, delegado de polícia, consultor do Senado, consultor da Câmara, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, polícia federal, qualquer concurso público você consegue acertar qualquer questão com o conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, porque eu trabalhei de forma bem completa, tá ok? Qualquer dúvida, sugestão, coloca no comentário que eu vou ler, vou responder cada um com muito carinho, tá? Não deixa de curtir, não deixa de seguir o nosso canal e de, por favor, divulgar ele, ajudar a divulgar e passar para outras pessoas, que tem muita gente aí querendo estudar e não tem condição para estar arcando com os cursos cobrados por instituições privadas. Um grande abraço, encontro você no próximo bloco, finalizando a lei de tortura.